Acho que a Ana aconteceu alguma coisa. Eu acho que ela saiu sem querer. Não, apareceu como se ela tivesse sido removida. Achei isso esquisito. Oi, Jaqueline. Eu quis colocar para gravar e foi que removeu. Não estava gravando a reunião. Eu coloquei para gravar, saiu todo mundo. Removeram. Isso acontece, mas agora já começou a gravação. Agora já começou a gravação. Sim, mas agora tem que ver, né? Tá, vamos ver se ela consegue voltar. Senão a gente dá continuidade, não tem problema. Só enquanto a Ana não volta, falar um pouco. A Ana voltou agora. Eu ia falar um pouco da dinâmica do seminário, mas aí eu vou pedir para você falar, tá, Ana? Voltei. Obrigada. Desculpa aí. Então, também, primeiramente, eu quero agradecer a Silvia, né, por aceitar esse convite. Então, quando a gente estava na equipe organizando, né, como que vamos né, fazer a comemoração dos 10 anos e, né, organizando as pessoas queriam ser convidadas, né, e a professora Malu, nós precisamos convidar a primeira egressa do F7, né, e daí, quem conhece? Daí, eu conheço a Silvia, né, imagina, daí, é um prazer, né, estar te recebendo aqui, né, a Silvia, ela sempre, mesmo depois de ela ter terminado o mestrado, ela continuou ativamente participando dos grupos de pesquisa, né, em formação de ciências naturais, com o professor João, a professora Noemi, ela sempre participou ativamente ali, né, e é um prazer te receber hoje aqui. E eu também queria falar um pouco, né, da Silvia, da formação dela. Ela é formada em ciências matemáticas, né, ela atuou 16 anos, né, Silvia, como professora na rede estadual, neste momento está trabalhando na secretaria, né, e fica à vontade aí para dar suas considerações iniciais, por favor. Tá bem. E depois eu vou pedir para você apresentar os slides para mim, Ana. Tudo bem. Porque eu estou nervosa. Tudo bem. Eu estou meio tensa diante da responsabilidade, mas eu gostaria de começar e não teria como começar diferente, sem dizer o quanto eu me senti lisonjeada quando a Ana entrou em contato comigo para me convidar para esse momento, para fazer essa fala com vocês. É uma honra ter sido a primeira egressa do F7, e é uma honra também ter estado na primeira turma, e estar aqui, na verdade, eu estou representando um pouco da primeira turma, né? Eu fui a primeira a defender, mas eu me sinto aqui na responsabilidade de muito bem estar representando os 9 egressos da primeira turma do F7. Né? Então, por isso eu agradeço e é uma honra para mim. Eu quero, nessa conversa que nós vamos ter, tentar mostrar um pouco da Silvia, né? A Silvia antes do F7, durante o F7 e depois, né? Nos primeiros anos, né? Quando finalizei o mestrado em 2013, e quem sou eu hoje, né? 10 anos depois de ter realizado o mestrado no F7, a Silvia ainda carrega muito do que eu pude vivenciar naqueles 2 anos de mestrado, e na verdade não é 2 anos de mestrado, porque a gente acaba carregando outras coisas muito efetivamente depois, né, participando ainda de eventos, fazendo publicações mesmo depois do mestrado, utilizando todo o aprendizado que a gente tem nesses 2 primeiros anos, e que eu tive. Então, eu quero falar um pouquinho disso para vocês, tá? Ok, Silvia. Em relação à dinâmica do seminário, né, todos os inscritos, mesmo tendo, né, preenchido o primeiro formulário para inscrição, aquele formulário era para você estar recebendo o link de acesso à sala. Então,
Mais tarde, vamos passar uma lista, a Jaqueline vai enviar o link para preenchimento da presença, para você registrar a tua presença, para você obter a certificação, a declaração de participação. Né? Lembrando que é importante que todos permaneçam, né, quem tem interesse na certificação, pelo menos 75% do tempo da palestra, tá? Silvia, começa a apresentar, coloca os teus slides, Isso. pode ser? Uhum. E eu posso ir falando enquanto você vai começando a apresentação? Sim, por favor. Eu queria dizer para os colegas que esse momento foi bem interessante, sabe? Porque enquanto eu estava me preparando para esse diálogo aqui com vocês, foi um momento para mim de reviver muitas aprendizagens no mestrado, sabe? Para preparar esses slides, eu revisitei textos, livros, artigos, a própria dissertação, fotos, porque daí dá saudade, né, dos momentos vividos. Então, foi um revisitar e, ao mesmo tempo, reviver os 2 anos de F7. Eu vou dizer 2 anos porque vou me concentrar no período do mestrado, né? Mas como a Ana disse antes, depois eu continuei participando do grupo de pesquisa, que eu vou falar um pouquinho mais para frente também. Então, esse é o título da dissertação, né, do uso à mediação de tecnologias no ensino-aprendizagem de ciências. O tema deste momento, já me confundi, eu estou nervosa. É um pouco do antes, durante e o depois do mestrado, né? Então, eu quero falar um pouco das experiências vividas antes, durante e depois do F7. Você passando. E daí eu tentei organizar essa fala meio que cronologicamente, né? Pensando antes de 2011, no período propriamente dito do mestrado, que foi 2011 e 2013, os primeiros anos após 2013 e hoje, né? Como é que eu trago hoje ainda as vivências do mestrado? Pode passar. Eu estou vendo só metade do slide, não sei se está assim para todo mundo. Só um pouquinho que eu vou organizar ele de volta. Melhorou o slide? Apareceu. Sim. Uhum. Pode passar. Então, pensando antes do mestrado. E eu organizei dessa maneira que é para tentar, assim, mostrar e deixar um pouco claro do quanto a pesquisa, as leituras e a fundamentação toda do mestrado proporcionaram uma mudança no meu perfil profissional, principalmente. Então, antes de entrar no mestrado, digamos que eu já era uma pessoa curiosa metodologicamente, né? Sempre que um novo recurso tecnológico, uma nova metodologia aparecia às minhas mãos, digamos que eu fazia os testes com os meus estudantes, né? Tentando ver o quanto aquilo poderia colaborar no processo de ensino e na aprendizagem dos alunos. Então, meio que eu já era uma curiosa metodológica, digamos assim, né? Então, e por conta disso, eu tinha feito o curso e realizado a tutoria no Mídias
no curso Mídias na Educação, onde eu tive o contato com a primeira fundamentação em relação às mídias tecnológicas. E isso me despertou a curiosidade e o interesse para saber um pouco mais a respeito. Tanto que em 2009 eu fiz o PDE, né, o Programa do Estado do Paraná, e no PDE, meio que eu peguei um pouquinho da curiosidade que eu já tinha, metodologicamente falando, do que eu tinha discutido e vivenciado no curso Mídias na Educação, só que daí eu foquei um pouco em multimídias, né? Pensando nos recursos tecnológicos, mas também no material manipulável, nos jogos, nas brincadeiras, no pátio da escola, na aula expositiva, em tudo, de maneira a tentar conseguir abordar e conseguir contemplar as múltiplas formas de aprender dos estudantes. Então, digamos que essa era a bagagem que eu tinha quando eu comecei a pesquisar e pensar em fazer o mestrado. E daí, quando eu nessa pesquisa, né, eu ainda estava no PDE, e daí eu comecei a pesquisar, e eu vi, né, o primeiro edital de seleção para o mestrado do PPGF7. Então, quando eu li os objetivos do programa, e quando eu li, eu não conhecia ninguém, né, no mestrado, nenhum professor, nada, assim. Então, quando eu li as linhas de pesquisa, eu vi que aquilo parece que tinha sido feito para mim, né, porque o foco era do programa, e acho que ainda é, né, colaborar com a formação dos professores, e a linha de pesquisa falava muito de TICs em sala de aula, reflexão sobre TICs. Então, em relação ao que eu já vinha trazendo e que eu esperava me aprofundar, o mestrado caiu como uma luva, digamos assim, né? Então, foi com essa bagagem que eu ingressei no F7 em 2011. Pode passar, Ana. Então, o título eu vou falar, nesses próximos minutos, vou focar mais na pesquisa e do mestrado, tá? Então, o título da dissertação é do uso à mediação de tecnologias no ensino-aprendizagem de ciências, uma abordagem investigativa de prática educacional no ensino fundamental. O meu professor orientador foi o professor Aldri Michelin, que muito colaborou com toda a minha pesquisa e todos os meus estudos. E me preparando para esse momento, eu pude perceber que o título da dissertação, ele meio que retrata muito do que eu era e do que eu sou, né? E do que eu me tornei durante e depois do mestrado. Porque ali no título diz assim, do uso à mediação de tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. Então, quando a gente fala em usar a tecnologia, e olha que eu não estou dizendo usar por usar, né? Usar o computador simplesmente para levar o aluno no laboratório de informática. Eu não estou falando nesse sentido. Porque sempre pensei nos recursos tecnológicos como um recurso de ensino e como um recurso de aprendizagem de forma pensada e planejada e com objetivos muito bem definidos. Mas ainda assim, mesmo pensando na tecnologia, nos objetivos e no que ela pode trazer para o processo de ensino-aprendizagem, ainda assim, talvez a gente não esteja falando de mediação. Então, ali, né, no título da dissertação, mostra uma mudança no perfil profissional em sala de aula, né? Eu saí de sala de aula depois do mestrado. Então, durante todo o mestrado, e antes dele, eu estava em sala de aula. Então, do usar a tecnologia, mesmo que de forma planejada e com objetivos muito bem definidos, ainda era diferente de mediar o ensino com as tecnologias. Então, existe um caminho que não é muito curto nesse processo. E é um pouco disso que eu quero comentar com vocês, né? Então, para sair do uso da tecnologia para mediação pela tecnologia, durante os 2 anos de mestrado e na pesquisa propriamente dita em sala de aula,
o professor Aldri e eu, nós fizemos um planejamento que, eu vou falar detalhadamente depois, mas que, resumidamente, foi assim, pensar como que o estudante encara a tecnologia. E a forma com que eu ensinava, antes disso, ele proporcionava um conhecimento mais aprofundado, mais significativo, diferenciado, digamos assim, para o estudante. Então, para tentar identificar isso, né, nós fizemos um questionário para investigar esse perfil. Depois, para modificar esse perfil, nós criamos sequências didáticas com uma metodologia diferenciada e muito bem planejada. Aplicamos essas sequências didáticas em 85 aulas de turmas de 9º ano, e ao final a gente investigou se tinha dado um resultado, né? Então, é basicamente esse trajeto que eu quero contar para vocês. Pode passar, Ana. Então, como eu disse, né, a pesquisa em si, o trabalho, foi um estudo de caso, no colégio que eu lecionava, o Colégio Estadual Professor Vitor do Amaral, que fica no bairro Boqueirão, aqui em Curitiba, e eu trabalhei com 4 turmas de 9º anos. O objetivo principal da pesquisa foi investigar se a problematização das tecnologias ela pode proporcionar um conhecimento diferenciado para o estudante, né? Então, e o que é esse conhecimento diferenciado? Nós consideramos, o professor Aldri e eu, nós consideramos um conhecimento diferenciado aquele que vai para além do que está posto no currículo, sabe? Quando eu estou lá no 9º ano e eu estou trabalhando aquela parte, no 9º ano a gente dá aquela introdução à física e à química, né? Então, essas sequências, essas aulas, elas foram feitas para aquela parte de física. Então, o que seria um conhecimento diferenciado? Será que quando eu vou falar para o aluno sobre onda eletromagnética, quando eu vou falar para o aluno de 9º ano sobre velocidade, será que o que ele vai aprender e vai trazer dali é só o que é velocidade média e como calcular ela? Ou será que ele vai entender o que é velocidade quando ele estiver andando de carro com o pai dele e com a mãe dele? Sabe? Quando eu falar em onda eletromagnética, será que ele vai entender quais os tipos de onda eletromagnética e para que serve cada uma delas? Ou ele vai entender o funcionamento do celular dele? Ou ele vai entender que quando ele coloca um alimento para esquentar no micro-ondas, como que esquenta? Né? Por que ele entra gelado e sai quentinho? Então, esse é o conhecimento diferenciado, é aquele que ele usa o conhecimento científico propriamente dito, mas que ele vai muito além daquele conhecimento, que ele consegue relacionar aquilo com o cotidiano dele, para que serve, se é bom ou se é ruim. Então, nesse sentido, né? Então, trabalhar com o que a gente havia planejado, as sequências didáticas planejadas que eu já vou falar, e problematizar esse conteúdo. Pode construir esse conhecimento que eu acabei de falar? Ou ele vai continuar só entendendo como calcular a velocidade média, a fórmula e pronto, sabe? Então, esse era o foco da nossa investigação, né? Pensando no meu perfil, né, em como eu trabalhava. Mudar a forma de ensinar, problematizando o conteúdo, constrói esse conhecimento mais abrangente, e que, né, na dissertação nós acabamos chamando de conhecimento diferenciado, tá? E como é que isso se deu? Você passa, Ana? Então, desde o primeiro momento, para pensar, desde como investigar se o aluno, como que o aluno enxergava a tecnologia ou as tecnologias de um modo geral, até planejar as aulas e ver os resultados, nós nos fundamentamos principalmente nesses autores aí, no qual eu vou citar apenas alguns por conta da quantidade, tá? Então, eu não posso deixar de falar de Freire.
Freire foi, digamos que, um dos nortes de toda a nossa pesquisa, principalmente baseada no livro A Importância do Ato de Ler, de Freire, onde ele fala da leitura dos textos, das palavras, mas também leitura de mundo. E essa leitura de mundo proposta por Freire é o que a gente queria para ler a tecnologia, né? Então, para fazer essa relação, leitura de mundo, leitura de textos, leitura do contexto de Freire, nós nos baseamos em outros autores que abordavam as tecnologias. Entre eles, ali eu cito Baso, que também foi um norte, porque Baso, ele faz uma reflexão crítica e reflexiva sobre as tecnologias de um modo geral, e também em relação à relação CTS. Também Kim Vicente, que relaciona a tecnologia ao cotidiano, muito bem reflexivo nesse sentido. O professor Alder Michelin, que fala divinamente, tanto na dissertação quanto na tese de doutorado dele, fala divinamente sobre a mediação das tecnologias em sala de aula e o importante papel do professor nesse processo. Delis Oikov, que as sequências didáticas que a gente elaborou para aplicar em sala de aula, nas 85 aulas, elas utilizaram a metodologia problematizadora de Freire, mas dentro dessa metodologia problematizadora de Freire, os 3 momentos pedagógicos que o Delis Oikov descreve. Também, eu não sei se vou pronunciar direito, mas que eu sempre enrosco, em Keynes e McTaggart, que falam em relação à pesquisação, e foi o conceito e os fundamentos elaborados por eles que nós utilizamos como base para a realização da pesquisa. Postman, que fala sobre a relação entre a cultura da sociedade e a tecnologia, e Pace, que fala sobre misticismo e a magicização das tecnologias e as relações de poder que essa tecnologia pode trazer. E os outros autores também seguem essa linha, tá? E ajudaram a aprofundar ainda mais toda a nossa fundamentação. Pode passar, Ana. E daí eu não posso deixar de falar, em especial, de Freire e Baso, Walter Baso, que a fundamentação que trouxemos dos dois serviram de eixos norteadores para todo o nosso trabalho, né? Então, no livro A Importância do Ato de Ler, de Freire, ele traz alguns aspectos bem importantes em relação ao ato de ler. Tanto a leitura de palavras, de textos, de mundo e de sociedade. E o Walter Baso, ele traz as relações CTS, mas ele também traz uma relação muito forte de reflexão muito crítica sobre a tecnologia. Então, com base nesses 2 autores, nós criamos eixos norteadores que serviriam de ponto de referência para a elaboração da sequência didática, para o questionário inicial, para observação em sala e diário de campo e para o questionário final e para toda a análise dos resultados. Então, eu vou citar só um aspecto para vocês entenderem como é que se deu mais ou menos essa relação. Então, ali nessa tabela, as páginas que estão ali são as páginas da dissertação que falam sobre aquele eixo, tá? Então, por exemplo, Freire fala sobre magicização da palavra. Então, aqui, no livro A Importância do Ato de Ler, de Freire, ele fala sobre isso. O que ele entende, né, o que Paulo Freire entende sobre a magicização da palavra. E nessa parte em especial, ele fala sobre a memorização, né? Então, ele diz que os textos, eles não devem ser mecanicamente memorizados,
porque isso revela uma visão mágica da palavra escrita, onde acaba se considerando a quantidade de texto lido e não um aprofundamento devido no próprio texto. Então, ele chama isso de magicização da palavra. E ali, nessa tabela de eixos, nós colocamos como magicização da tecnologia, baseada neste livro do Walter Basso. Então, pensando nesse sentido, o Basso diz assim, em relação a essa magicização também, que enxergar a ciência e a tecnologia num contexto menos mágico e menos acrítico, mas, ao mesmo tempo, que essa visão seja mais realista, mais racional e mais humanizante. Então, ele traz a tecnologia também, em muitos aspectos, vista como a solução para todos os males da humanidade. E isso nós consideramos como uma magicização, e ele também. Então, magicização da palavra de Freire e magicização da tecnologia pelo Basso. E ali tem todos os outros eixos, tá? Que daí eu não vou comentar por conta do tempo, né? Daí vocês não vão comentar também, que fica muito chato. Então, esses eixos norteadores serviram de base para todo o desenrolar da pesquisa. Pode passar, Ana. Então, as etapas da pesquisa foram basicamente a aplicação de um questionário antes de trabalhar qualquer coisa com os alunos, né? Então, aqueles eixos que eu citei anteriormente, eles foram considerados quando nós formulamos o questionário diagnóstico. E o que a gente queria ver? Se os alunos fazem magicização da tecnologia, se eles entendem a tecnologia como solução de todos os problemas, ou seja, se eles faziam ou não alguma reflexão sobre a tecnologia. A próxima etapa foi a realização de aulas, a gente chamou ali de física por conta daquela parte de introdução à física que a gente vê no 9º ano com os alunos, né? Então, nós elaboramos os eixos norteadores, com base neles, temas geradores, quais conteúdos poderiam ser trabalhados com cada tema gerador, quais são as questões problematizadoras em cada tema gerador, e com base nisso tudo, elaboramos as sequências didáticas que foram aplicadas nas aulas. E depois dessas 85 aulas, com a aplicação dessa metodologia, nós fizemos o questionário final para ver se eles haviam modificado, de alguma maneira, a forma com que eles enxergavam as tecnologias. Pode passar, Ana. E a pesquisação, a nossa pesquisação foi fundamentada em Keynes e McTaggart, eu acho que assim pronuncia, que contém os 4 momentos, né? O planejamento da ação, a ação propriamente dita, a observação da ação, e depois uma reflexão sobre esses processos. Então, durante a aplicação das sequências didáticas, a realização das aulas e das observações, esse ciclo da pesquisação, eles eram visitados e revisitados. Quer dizer, há o planejamento, a ação, a observação, a reflexão, e essa reflexão leva a um novo planejamento, uma nova ação, uma nova reflexão, a uma nova observação, uma nova reflexão, e num processo que não tem fim, porque ele vai sempre se aprimorando. Essa espiral de ciclos que vocês estão vendo aí à direita é a que nós utilizamos na dissertação. Nós achamos que pensar nesses ciclos de forma bidimensional, né, plana, como está ali do lado esquerdo, ela não consegue dizer tudo o que é a investigação-ação. Porque a cada novo ciclo da investigação-ação, o ciclo é maior, né? Então, se na pesquisa você começa com determinado ciclo, planejando, executando, observando, refletindo, e você precisa replanejar. Então, no segundo ciclo, ele não vai ser do mesmo tamanho do ciclo anterior,
A cada novo ciclo, esse processo vai se aprimorando, a ele vão sendo incorporadas as novas aprendizagens, as novas vivências, as novas experiências, e o ciclo fica melhor a cada processo. Então, por isso, essa espiral, né, iniciando com um ciclo menor, para um ciclo maior, porque a cada novo ciclo, o processo ele é aprimorado, digamos assim. Pode passar, Ana. E Ana? E daí... Só? Obrigada. Uhum. E aí, a cada ciclo desses, quando eu falo a cada ciclo desses, eu estou tentando me referir ao que estava sendo vivenciado em sala de aula com os alunos, né? Então, em cada aula, a metodologia, o processo, o planejamento utilizado, ele tinha a metodologia problematizadora, que vem de Paulo Freire, mas que Delizoikov, ele muito bem definiu em 3 passos, digamos assim, ou em 3 momentos, né? Então, como é que era cada aula? Como é que era cada sequência didática? Ela começava com a organização do planejamento, com a problematização do conhecimento, depois com a organização do conhecimento e a aplicação do conhecimento. Mas como é que isso acontecia na prática, né? Então, por exemplo, antes de falar um determinado assunto, né, comigo, em ciências, naquele ano, eu não tinha falado nada a respeito. Então, eu fazia uma problematização para a turma, normalmente oralmente mesmo, numa relação dialógica com os alunos. Eu fazia uma problematização daquele conteúdo, mas de forma com que ele percebesse aquele conteúdo dentro das situações cotidianas dele. E daí é claro que, a princípio, ele tinha o conhecimento que ele tinha visto em algum lugar, ouvido o pai e a mãe falar, ou o colega comentar, era o que ele achava que era naquele momento, né? E nem sempre ele conseguia responder a minha problematização, porque talvez ele nunca tinha visto aquilo. O passo seguinte era deixar essa pergunta no ar, né, entre aspas, e trabalhar o conteúdo propriamente dito, né? Em nenhum momento, na realização da pesquisa do mestrado, eu saí do currículo que foi proposto no início do ano no colégio, né? Então, eu não tive que sair do conteúdo para poder realizar a pesquisa e fazer esse planejamento. Eu trabalhei exatamente com o que já estava posto no currículo, né? Então, eu problematizei, eu trabalhei o currículo que já estava planejado, e em seguida havia a aplicação do conhecimento, onde nessa aplicação eu retomava a questão problematizadora, mas fazia com que o aluno voltasse a aplicar de forma mais detalhada o conhecimento que ele havia aprendido. Aí, no próximo slide, pode passar, Ana, tem um exemplo de como isso aconteceu. Então, o que vocês estão vendo ali à direita é um print de uma das sequências didáticas que nós elaboramos, né? Então, ali, no caso, o tema gerador foi satélites artificiais. Então, eu cheguei em sala de aula, nunca tinha falado a respeito disso com os estudantes. Eu coloquei várias fotos, ali tem algumas, de satélites artificiais, e eu perguntei para eles, descreva para mim um satélite artificial, e também, para que servem os satélites? Ou, hoje, né, em 2012, na pesquisa, o que seria do mundo atual sem a existência de satélite artificial? Então, alguns sabiam que precisava de satélite artificial para o celular funcionar, outros nunca nem tinham ouvido falar de satélite artificial. Então, eles fizeram, eles responderam, né, da forma que eles achavam mais conveniente naquele momento. Em seguida, eu trabalhei o conteúdo com o vídeo, com as atividades, com o livro didático. É claro que, pensando num tema gerador, e que esse tema gerador
vem os conteúdos, eu não segui o livro de uma forma totalmente sequencial, né? Eu não comecei na página 1, fui para seguidamente até o final. Aliás, eu já não fazia isso antes, né? Eu conversava com os alunos que a gente ia e vinha, né? Ia vendo todo o livro, mas não de uma forma sequencial como ele propunha. Então, daí, utilizando recursos diferentes e formas diferentes de abordar o conteúdo e formas diferentes do aluno mostrar como é que ele estava aprendendo, se era resolvendo um exercício no caderno, se era fazendo uma pesquisa apresentando para a turma, se era elaborando um jogo, se era simulando uma encenação de um jornal para falar de determinado tema do conteúdo. Então, essa foi a aplicação do conteúdo. E depois, não é a aplicação do conteúdo, essa foi a forma de trabalhar o conteúdo. E depois vem a aplicação do conhecimento, né? Então, ali tem a atividade, ali embaixo tem as atividades que foram realizadas para aplicar o conhecimento que ele havia... eu não gosto da palavra adquirido, mas de certa forma, né, do conhecimento que ele havia incorporado e também retomando a questão problematizadora que iniciou o conteúdo. Essas sequências todas, caso alguém tenha alguma curiosidade a respeito, né, nós criamos uma página na internet, que está ali, Ensino com Tecnologia, no Wix, e daí lá tem todas as sequências didáticas e exatamente explica como cada conteúdo foi trabalhado. Pode passar, Ana. E daí, antes de trabalhar, de elaborar sequências didáticas e aplicar elas, nós pensamos nos temas geradores e quais conteúdos cada tema gerador conseguiria trabalhar. Então, ali é só um exemplo, né? Então, satélites artificiais, quais conteúdos, né? Movimento, velocidade, força e os demais, dentro de cada especificação do conteúdo. E também, para cada tema gerador, nós pensamos em quais questões problematizadoras poderiam ser levantadas para despertar a curiosidade do estudante. E quando eu falo em curiosidade, eu estou pensando bem na curiosidade de Freire, né? A curiosidade diante do objeto a ser conhecido, a curiosidade diante do conhecimento a ser adquirido, né? Então, meio que esses slides, acho que eles ficaram numa ordem invertida, né? Então, primeiro a gente fez esse planejamento com base nos temas geradores de cada conteúdo e da questão problematizadora, para depois elaborar aquela sequência didática e aplicar, tá? Pode passar, Ana. E eu já comentei com vocês, né? Mas vou retomar. A coleta de dados, ela se deu com um questionário. O questionário visava, primeiro, ver se o estudante tinha um conhecimento sobre a tecnologia, mas se ele também refletia sobre aquela tecnologia, é claro que pensando na idade série deles, né? E também num questionário final, para ver se tentar identificar se a metodologia que nós utilizamos em sala de aula, ela proporcionou um conhecimento diferenciado e se ela proporcionou uma reflexão sobre as tecnologias. Além disso, durante todas as aulas, nessas 85 aulas propriamente ditas da pesquisa, eu fiz a observação e anotação em diário de campo, né? Então, eu tinha um caderninho, né? Eu ia para a aula sempre com o meu caderninho, anotava o tema gerador daquela aula, e enquanto eu observava os comentários dos alunos, as atitudes, as discussões comigo e entre eles, eu sempre estava considerando aqueles eixos norteadores da relação Freire-Baso, né? Leitura de mundo e leitura de tecnologia. E também, todas as 85 aulas, elas foram gravadas em áudio. E depois, elas foram transcritas na íntegra, né? Então, eu fui ouvindo e fui transcrevendo as aulas para poder tirar dali os aspectos que eram o objetivo da pesquisa. Pode passar, Ana.
E tanto os questionários inicial e final, quanto o diário de campo, ou as transcrições de áudio, elas foram analisadas para nós chegarmos às conclusões que nós visávamos em relação aos eixos norteadores da relação leitura e leitura de tecnologias, mas também nós consideramos a matriz dialógico-problematizadora, a matriz, essa matriz dialógico-problematizadora, ela faz uma relação com questionamentos, e nessa nossa matriz, nós consideramos os aspectos interrelacionados entre professor, aluno, o tema que nós estávamos pesquisando e também o contexto em que a pesquisa estava sendo realizada. Então, essa análise dessas formas de coleta de dados com esses aspectos, nós tínhamos como intenção, né, digamos assim, como objetivo da pesquisa, verificar se os estudantes, a partir do trabalho realizado, eles estavam lendo as tecnologias. E era o ponto em que era o nosso foco, né, que o estudante não visse ou não continuasse mais vendo as tecnologias de forma como se fosse a panaceia para a solução de todos os males da humanidade, né? E que ele pudesse fazer uma análise da tecnologia, vendo o que é positivo, mas também o que é negativo, né? Esses dois aspectos. É isso que nós consideramos na análise dos resultados. Ana, pode passar. E as conclusões que nós chegamos depois dessas análises todas. O objetivo principal era verificar se problematizar o conteúdo, se fazer uma metodologia que levasse o aluno a fazer uma reflexão a respeito do que ele estava estudando, se isso poderia construir um conhecimento diferenciado. E nós verificamos que sim, que problematizar a tecnologia faz com que o aluno, sim, consiga enxergar aquele conteúdo de um jeito diferente. Que fazer uma mediação do ensino, uma mediação dos processos de ensino-aprendizagem com a tecnologia, que ela contribui com a aprendizagem, e não só com a aprendizagem como eu vou dizer, de como calcular a velocidade média, mas sim todas as relações que a gente consegue enxergar no cotidiano com a velocidade média, com base na tecnologia também. E também que isso foi muito nítido para mim, o quanto os alunos são capazes de participar efetivamente da aula e de discutir o conteúdo que está sendo visto com uma visão cientificamente falando, digamos assim. Então, em relação a essa conclusão, né, da participação dos estudantes, assim, eu me lembro de cenas como se tivessem sido mês passado e não há 10 anos atrás, né? Os alunos chegavam a me dizer: ai, professora Silvia, você que fez a gente conversar. A gente estava quietinho aqui, você fica puxando o assunto, a gente começa a conversar. E, na verdade, eles estavam fazendo uma discussão, né? Então, é algo que talvez eu nunca tivesse tentado fazer de uma forma tão efetiva quanto fiz nessas 85 aulas. Então, a mudança de atitude em relação ao conteúdo foi visivelmente efetiva, né? Realmente aconteceu. E daí, você pode passar, Ana? E daí, com base nisso que eu acabei de falar, eu coloquei aqui para vocês a frase que eu terminei a minha dissertação. E eu lembro disso como se fosse hoje, sabe? Uma aluna, ali na dissertação eu não coloquei o nome, né, do nono B, ela falou isso, tá no áudio da aula gravada, ela me disse no dia 5 de setembro de 2012. Professora, eu vou dizer exatamente como ela disse, tá? Sem correções, da língua portuguesa. Professora, essas coisas é muito legal. Você chega em casa e fica pensando nisso. Você chega e vai fazer alguma coisa e fica lembrando da aula de ciências.
Então, hoje, quando eu lembro dessa frase da Joyce, estou falando para vocês, mas não pus na dissertação, né? Eu fico emocionada de lembrar, porque a aluna que disse isso foi uma aluna que a gente considera rebelde, que só dá trabalho, sabe? E ela me deu muito trabalho, porque ela não se interessava, né? O que eu trabalhava antes no conteúdo, pouco era do interesse dela, mas ela mudou de tal forma, ela gostava de conversar pra caramba, mas nessas aulas, ela começou a conversar sobre o assunto da aula. Ela começou a discutir, a refletir. Então, eu lembro nitidamente de todo o caminhar e do desenvolvimento dela nesses meses, sabe? De problematização. Ela disse essa frase, mas para além dessa frase, ela me disse várias vezes que ela ficava perguntando para a mãe dela o porquê das coisas. E ela vivia coisas na casa dela, e ela vinha me perguntar, professora, mas aconteceu isso? Por que isso acontece? Como que a ciência explica isso? Ai, professora, a minha mãe disse tal coisa, mas eu falei para ela que não é, que a professora de ciências disse que é de tal jeito. Então, é um exemplo prático que às vezes a gente não se dá conta que acontece em sala de aula, né? Que o aluno leva muito do que ele aprende conosco, né? Ele leva muito do que ele aprende com o professor para a casa dele, e às vezes a gente nem se dá conta e nem fica sabendo. E uma outra coisa que eu não coloquei ali, mas eu gostaria de comentar com vocês, é que uma aluna, no final da pesquisa, sim, eles tinham que apresentar um trabalho. Eu já ouvi uma pesquisa em grupo, daí eles fizeram isso que a gente está fazendo aqui. Né, eles elaboraram os slides e eles apresentaram para a turma. E o tema de uma equipe era a contaminação por metal pesado, que aconteceu em Goiânia. E a aluna foi tão além do tema da pesquisa, ela acabou investigando as questões sociais, as questões sociocientíficas, que hoje eu gosto tanto, e a relação humana com tudo isso, que ela falou com propriedade do tema da pesquisa, falou com propriedade das questões sociais todas envolvidas, e se emocionou durante a apresentação. Então, eu tenho certeza que é um conhecimento que foi bem significativo para ela. Então, diante de todos esses fatos e de tudo que foi relatado, tanto no questionário final, quanto no diário de campo e nas transcrições de áudio, sim, problematizar o conteúdo permite, com certeza, a construção de um conhecimento diferenciado para o estudante. Pode passar, Ana. E depois de 2013, quando eu terminei o mestrado, né, e entreguei a dissertação e tal, eu continuei fazendo algumas pesquisas, produzindo, escrevendo artigos e participando de eventos nos primeiros anos com esse tema, mas algumas coisas foram bem efetivas e nítidas para mim em relação a todo o aprendizado do mestrado, né? Um dos objetivos do programa é contribuir com a formação de professores. Então, eu posso dizer que, no meu caso, o usar a tecnologia para mediar o processo de ensino-aprendizagem com a tecnologia foi efetivo, né? Então, objetivo alcançado, né? Digamos assim. Que a minha prática em sala de aula foi com uma visão mais ampla, para além dos processos e para o conteúdo propriamente dito, né, com essa mediação das tecnologias, também em relação às questões CTS, né, mesmo sem querer, nós acabamos abordando essas relações de ciência, tecnologia e sociedade
ou ambiente junto, né? Alguns incorporam no S, outros não. Mas que em todas as minhas práticas profissionais, essa reflexão crítica sobre a tecnologia, ela desde então, essa reflexão está presente, né? Inclusive nas práticas, depois que eu saí de sala de aula, né, na Secretaria de Educação, em todas as práticas que, de alguma forma, permeiam a tecnologia, digamos que essa reflexão crítica que eu consegui desenvolver no mestrado, eu carrego até hoje, né? Então, diante de qualquer situação, e agora, durante a pandemia, que é um momento que a gente nunca tinha vivido antes, muitas questões envolvendo a tecnologia, elas estão no nosso cotidiano, né? Então, não tem como você não fazer uma reflexão sobre os processos tecnológicos diante da pandemia, né? Do que é pró, do que é contra, do que vem evoluindo, do que vem sendo descoberto, do que vem sendo aprimorado. Então, eu diria que um grande ganho foi essa visão crítica e reflexiva sobre os processos tecnológicos. E, além disso, depois de 2013, né, eu participei do grupo de estudos, ali do F7, grupo de estudos e pesquisa sobre formação e atuação docente em ciências naturais, que, na minha opinião, tem uma relação direta de tecnologia, mediação e reflexão crítica com as questões sociocientíficas, que é o tema do grupo de estudos. Então, é algo que faz parte da Sílvia hoje. Pode passar, Ana. E em relação às aprendizagens, né, de lá para cá, pensando de 2011, quando eu ingressei no mestrado, e até hoje, né? Então, o quanto a gente aprende durante a realização de uma pesquisa, né? Porque é um processo, como que eu vou dizer, que segue etapas bem definidas, que segue uma metodologia bem definida e uma fundamentação bem definida. Então, essa realização, essa vivência da pesquisa na área acadêmica permite que nós possamos ter várias aprendizagens. Eu coloquei algumas delas ali, né? Ter foco. Jamais vou esquecer do professor Alder com o celular. Ele tinha uma foto de uma foca. Daí, quando eu fugia do foco, ele me mostrava a foto, né? Então, hoje ainda carrego muito isso, que é preciso focar, né? Além disso, a gente aprende muito sobre metodologia de pesquisa no mestrado, aprendi muito sobre ler dinamicamente, escrever dinamicamente, com foco, com conteúdo e bem fundamentado. Aprendi muito sobre leitura de texto, de palavras, de mundo, das pessoas, das questões sociais, da relação ciência, tecnologia e sociedade, e aprendi muito a respeito de mim também. Aprendi em relação ao quanto o ato de estudar modifica e aprimora nós, né, como pessoas, como estudantes, como profissionais. Hoje eu digo, eu acho que eu vou até falar uma coisa que está lá para frente no slide, em relação às aprendizagens. Pode passar, Ana. Que, juntando todas as aprendizagens, digamos que as aprendizagens definidas da pesquisa, metodológicas da pesquisa, mas, para além disso, que o conhecimento fundamentado
o conhecimento aprofundado, e não só ler superficialmente, é libertador, em todos os sentidos, seja na nossa vida profissional, seja na nossa área de pesquisa no mestrado, seja na nossa área de pesquisa no doutorado, seja no pós-doutorado, seja para a escrita de um artigo, seja para pensar na minha relação com a minha própria saúde. Então, de um modo geral, o conhecimento é libertador, e não superficial, aquele aprofundado e bem fundamentado. Eu coloquei ali alguns trabalhos publicados a partir da pesquisa, alguns deles foi de 2011 a 2013, outros foram de 2014, 2015 ou 2016, em anais de evento, de congresso, e também em revistas científicas. E não coloquei ali, mas também participei de alguns eventos de temas bem específicos e que colaboraram bastante na minha pesquisa e também depois dela. Pode passar, Ana? E hoje, eu, né, que estou aqui falando com vocês, eu trago muito das aprendizagens que tive no mestrado, em relação aos procedimentos e às etapas que a gente deve seguir ao realizar uma pesquisa, ao construir um conhecimento, ao produzir um artigo, ao ler um texto, ao fazer uma apresentação como num momento desses. Mas, de um modo geral, dá para dizer que estudar sempre é muito importante, e eu falo isso muito, sabe? E falo para além da academia, né? Quando alguém me diz, mas eu queria saber tal coisa, eu digo, mas estude, né? Estudar, ele tem a essência, né, do lado acadêmico, mas ele também tem o estudar em casa, né? Eu quero saber sobre determinar, o médico falou que eu estou com tal coisa. Eu vou ler um artigo científico a respeito para entender o assunto. Então, estudar nos proporciona um conhecimento, e o conhecimento sempre é libertador. Hoje, a Silvia, eu até peguei aqui para mostrar para vocês, o livro de Kim Vicente, Homens de Máquinas. Depois que você lê esse livro, e alguém te diz assim, mas foi um erro no sistema, você nunca mais vê do mesmo jeito mais, sabe? Você tem uma visão diferenciada a respeito disso. E isso é muito legal. E daí você está lá no banco e a pessoa diz, eu não posso fazer agora, você vai ter que voltar outra hora, porque está com erro no sistema. Daí, né, recomendo, tá? Para além da pesquisa, né? Para uma construção como pessoa mesmo. E acho que é isso. Isso é um pouco do que eu vivo e ainda trago do mestrado. É um pouco, né? Teria uma semana para falar, se a gente pudesse. Pode passar, Ana. E acho que é isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade, quer me falar, perguntar, conversar? Pode tirar os slides, Ana, eu acho. Acho que falei acelerada, Ana, eu estava nervosa. Tá certo, tá dentro do que você planejou, tudo certinho. Pessoal, eu coloquei aqui no chat, né, para vocês compartilharem algumas reflexões com a Silvia. Fiquem à vontade para abrir o microfone, né, fazer algumas reflexões com a Silvia, ou mesmo os questionamentos, né, se vocês quiserem estar colocando, pode ficarem à vontade. Silvana, eu vi a pergunta da Silvana. Pode responder?
pode responder. Bastante elogio para a tua pesquisa. Você está acompanhando ali, né? Eu não estava, mas agora apareceu a caixinha de pergunta aqui, aí a Silvana Gogola perguntou assim, e o doutorado, Silvia? Então, Silvana, eu tentei 2 seleções de doutorado, assim, durante o mestrado, né, no finalzinho. Eu estava escrevendo a versão final da minha dissertação, e eu tentei doutorado na UFSC, com o baso, né? Claro. Mas eu não passei na seleção. E depois disso, eu tentei doutorado na UTF, no PPG-TE, mas a minha pesquisa era ótima, meu projeto de pesquisa eu considero muito bom. Eu fui para entrevista, mas na entrevista, Silvana, eu não fui bem, né? Eu fiz tudo o que me orientaram para não fazer. E depois disso, eu visualizei as outras seleções de doutorado. Fiquei acompanhando o F7 também, né? Quando saiu a primeira seleção de doutorado do F7, eu recebi o edital, eu abri o link para inscrição todo dia. Só que nesse momento, e ainda hoje, dia 9, eu tenho umas relações com a minha saúde que eu preciso resolver. Então, eu não daria conta das 2 coisas, sabe? E por conta disso, por enquanto, eu ainda não tentei, vou ter que dar um tempo ainda. Mas é um tempo só. Tá certo, Silvia. Eu lembro, Silvia, um dia no grupo de pesquisa, eu estava apresentando a minha pesquisa e tal, né? Daí você questionou assim, e hoje, a tua prática tá diferente depois que você fez todo esse trabalho? Como que tá a tua prática em sala de aula? Você mudou totalmente, assim, né? Bastante novidades e tal, né? Eu lembro que aquela pergunta que você me fez marcou bastante, sabia? Né? Que eu coloquei que, né, o mestrado, ele faz a gente refletir, a gente vê que a gente tem uma visão muito ingênua antes, né, do mestrado, né, que aparece tanta coisa, tanto conteúdo para você problematizar nas aulas, né, e se você não tem essas leituras que o mestrado te fornece, você acaba perdendo, né? E eu disse para você, cada aula você tem que estar planejando, você tem que estar, né, sempre se esforçando no planejamento de cada aula. Mas você passa a ter uma outra visão, cada material que você pega, um slide, mesmo um material, um livro didático, né? Você consegue enxergar ali, né, temas que podem ser problematizados, que podem ser questionados, né, com o aluno, né? E assim, hoje a Silvia não está em sala de aula, mas está trabalhando com o pedagógico, né, como que está o teu trabalho hoje? O meu trabalho, hoje eu trabalho no Núcleo de Cooperação Pedagógica com Municípios, da CED, lugar que eu gosto demais da conta. E no pedagógico, eu sempre tento colocar, na verdade, eu não sei, a gente fala, Ana, mas parece que algumas coisas a gente não consegue dizer falando, sabe? Porque isso que você acabou de falar também é uma coisa que meio que fica, não sei como dizer, dentro da gente, sabe? Então, quando alguém diz assim, Silvia, faça um formulário para mim, por favor, com tal assunto. Então, indiretamente, assim, essa reflexão de tecnologia, essa reflexão de onde o formulário vai chegar, qual é o objetivo dele, essa visão crítica que eu tenho que fazer na hora de pensar e elaborar, para quem vai ler, qual é o contexto que isso vai acontecer, essa leitura
leitura que você faz sobre cada ação que você vai fazer, agora eu na secretaria, né? Eu nem consigo me expressar, eu acho. A reflexão e a forma com que eu vou me posicionar, ou a forma com que eu vou produzir o que me é solicitado para executar, eu carrego tudo isso que eu falei com vocês junto. Não sei se consigo ser clara, sabe? Porque daí nada fica descontextualizado. Eu não posso fazer nada sem pensar lá no indivíduo que vai chegar, ou como é que é aquela pessoa em que vai chegar na mão a produção que a gente faz, o contexto em que ela vive, se eu vou falar para ele que ele vai preencher um formulário, mas isso ele nem tem conexão, sabe? Então, essa análise crítica sobre cada ação que a gente faz, estando em sala de aula, estando na secretaria ou na minha vida pessoal, né? Essa reflexão, essa análise, esse aprofundamento, essa fundamentação, nada é simplesmente de fazer por fazer, mas é algo sempre com bastante reflexão e bastante conhecimento a respeito. E algo que eu sempre digo e falo nas minhas conversas informais, né, nos meus áudios informais com a minha família no WhatsApp, esqueci o que eu ia falar. É em relação à curiosidade, sabe, a curiosidade de Freire mesmo, a curiosidade sobre o conhecimento a ser adquirido. A curiosidade é o início do processo de aprendizagem, como diria Freire, né? Então, para cada ação que eu executo no meu trabalho hoje, digamos que carrego tudo isso junto. Eu acho que essa colocação que você fez agora, né, veio ao encontro do que da pergunta da Carmen ali. Você disse que antes do mestrado era metodologicamente curiosa. De que forma o mestrado contribuiu nesse sentido para a sua prática atual? É que é assim, ó, eu já pensei bastante a respeito disso, sabe? Que sendo curiosa metodologicamente e não fazendo só por fazer, né? Não vou utilizar um simulador só para falar que levei o aluno no laboratório de informática, ou para falar que passei um link para ele agora no ensino remoto. Mas que cada proposta de atividade que eu vou fazer para o aluno, eu tenho hoje, e no mestrado, eu tinha uma consciência fundamentada que antes do mestrado eu não tinha, né? Então, eu era curiosa pelas metodologias, mas eu não sabia que eu tinha a curiosidade de Freire. Eu não tinha a reflexão crítica sobre o vídeo, sobre a internet, que eu ia dar para o aluno utilizar, sem as leituras que eu tive depois no mestrado. Então, é meio que eu dizer assim que eu estou amparada legalmente, sabe? Eu tenho uma ação, eu tinha uma ação, mas eu não tinha muito um norte. E com o mestrado, com as leituras todas, a gente tem esse norte. Você sabe exatamente o que você está fazendo, porque o Baso disse que, entende? Então, eu mesmo sem saber, executava daquela forma, mas só que eu não sabia. Então, com a fundamentação, você você propõe algo para o aluno de forma mais consciente, digamos assim. Eu também sempre tenho essa reflexão, né? E eu compartilho com meus colegas, com meus professores, né, do doutorado, né? O quanto o F7, o mestrado, ele proporcionou essa reflexão. É como eu coloquei, se você pegar hoje um material pronto da aula Paraná, que alguém está colocando aqui, né? Você consegue ver, colocar
algo a mais que não foi colocado ali. Você consegue refletir sobre coisas que não está colocado naquele momento, naquele slide, mas você avança, né? Você consegue problematizar temas com os alunos que envolvem a ciência, que envolvem a tecnologia, como, por exemplo, trabalhando com o 6º ano, a litosfera, a atmosfera, né? Falando sobre poluição. Existem muitos temas ali para você questionar, que de repente no material que você tem para você, não tá pronto. Mas você, a partir do momento que você tem uma fundamentação teórica, né, dentro de ciência, tecnologia, sociedade, você consegue estar problematizando esses temas com os alunos em quase todas as suas aulas, né? Sim, uhum. A gente consegue ter uma percepção diferente, né? E eu consigo pensar nisso que você está dizendo em relação a, digamos, 2011, antes de realizar a pesquisa com os meus alunos, né? Normalmente eu pegava 9º ano. Eu tenho perfil para trabalhar com adolescente, sabe? Gosto pra caramba. Então, antes, eu já falava de onda eletromagnética com eles. Eu já falava de satélite, mas eu nunca tinha explicado como é que chega a mensagem no celular. Eu nunca tinha pensado e nunca tinha falado para os alunos, né, que aquele conteúdo básico do 9º ano, né, gente? Pensando sempre a nível de 9º ano. Que foi o foco. Então, quando eu trabalhava onda eletromagnética, eu falava de satélite. Eu falava, né? Onde que usa? Lá no micro-ondas. Mas não explicava como. E eu não proporcionava essa reflexão para o aluno, sabe? O que não era só o que é onda eletromagnética, que eu já fazia nos 16 anos antes da minha pesquisa. Eu falava onda eletromagnética, eu contextualizava, mas não fazia ele pensar a respeito como é que era sem a onda eletromagnética. Ai, nosso celular é ótimo, mas e a radiação? E as questões emocionais envolvidas com o uso constante e efetivo do celular? São coisas que a gente pode trazer, né? Como a Ana disse, aquele plano de aula está pronto, né? Ou aquele conteúdo no livro didático está pronto, naquele site está pronto, mas com a visão que eu tenho dessas relações todas, o que eu posso trazer para além? E algo que eu também vou fugir da pergunta agora, Ana, que é no grupo de estudos que a gente discutiu bastante sobre as questões sociocientíficas. Agora, nessas questões da pandemia, não tem como você não ter uma visão diferente da coisa, né? Não tem como você ouvir uma mensagem na TV e você não levar essa reflexão para além do que ele está dizendo na TV, né? Então, a gente muda a forma de pensar. Eu deixei para trás aqui a pergunta da Simone. Já trabalho com problematização no ensino médio em Química, mas os alunos têm muita dificuldade de leitura, dificuldades na interpretação das situações. Isso dificulta. E aí, alguma ideia de como ajudar? Eu acho que a pesquisa foi no 9º ano, né? Mas eu tinha outros anos também. E, ao mesmo tempo, trabalhava com matemática no ensino médio. E daí, a gente não tem como você mudar no 9º ano para fazer a tua pesquisa e você não mudar no ensino médio na matemática, né? Então, sabe, é Simone, né? Eu diria que além da persistência que o professor tem que ter, algo que eu fiz muito no 9º ano foi ler junto, reler junto, pedir para ler de novo e falar o que ele entendeu. No começo, isso é muito difícil. Isso é muito desgastante. Muito mesmo. Porque criou-se um hábito na sociedade, e não é só para o nosso aluno, né, da educação básica, de ler superficialmente.
né? Algumas pessoas leem os títulos, mas não leem a matéria na íntegra, então entende superficialmente. E daí o aluno não é diferente. Mas o que eu fiz bastante enquanto estava em sala de aula, né? Faz 5 anos que eu saí, mas eu trabalhei 16 anos em sala, foi persistir, sabe? Ler junto e dizer o que você entendeu e ler de novo. E daí eu sei que isso, entre aspas, atrasa o planejamento, porque a gente tem definido lá o que trabalhar a cada trimestre, mas devo confessar que e não estou dizendo isso porque eu estou aqui, não, mas era assim mesmo, né? Quando eu estava em sala de aula, né? Antes do mestrado até, que é melhor o aluno aprender alguma coisa do que dar todo o conteúdo e ele não aprender praticamente nada, né? Aprender para a prova, como o Freire dizia lá da magistração da palavra, né? O memorizar para aquele momento. Então, a minha dica seria persistir, pedir para o aluno ler. Os alunos, Simone, os alunos me perguntavam assim, mas você é professora de ciência ou é professora de língua portuguesa? Ai, minha filha, eu sofri bullying com os meus alunos. Não é bullying porque não é o contexto de bullying, né? Mas é isso, ler junto, interpretar junto, pedir para repetir o que ele leu. E no começo é difícil, para eles é difícil, e para a gente também, mas depois que isso acaba sendo incorporado, sabe? Eu não estou dizendo isso teoricamente, não. Eu fiz isso lá com os meus alunos, sofri pra caramba, mas eu vi muito resultado. Final. Silvia, outra pergunta é da Bruna. Acho que após o ensino remoto, professores e alunos conseguirão enxergar as tecnologias como um recurso pedagógico? Particularmente, eu acredito que sim. E a gente, de acordo com a pergunta, não estou falando se vai haver uma reflexão sobre essa tecnologia, né? Não sei se vai haver, se está havendo uma reflexão crítica sobre tudo isso que está acontecendo. Mas eu acho que esta forma que a gente está vivendo agora, ela vai ser incorporada sim, com certeza. Tanto na educação, quanto para as outras questões da sociedade de um modo geral. Eu acho que nunca mais nada vai ser igual. Depois que nós experimentamos os seminários online, depois que experimentamos as aulas online, os recursos todos que a gente está utilizando, né, da rede estadual e na rede municipal também, que é onde eu trabalho, onde eu acompanho mais de perto, todos esses recursos, eles vão continuar sendo utilizados. Eu acredito particularmente que a gente vai conseguir mesclar o que era antes da pandemia com o que está acontecendo agora. E eu acho que em sala de aula a gente vai aproveitar o melhor das duas coisas. Mais alguém tem algum questionamento? Quer abrir o microfone? Ok. Professora Maria Lúcia, vou colocar alguma coisa neste momento? Não, na verdade, quero agradecer mesmo, então, a Silvia, né, pela palestra, por trazer para a gente a pesquisa, e por acompanhar ainda, de alguma forma, o F7, nos ajudar nesse acompanhamento. Acho que isso para a gente é muito, muito importante. Então, queria agradecer, viu, Silvia, também, mais uma vez. Eu que agradeço, Maria Lúcia, agradeço mesmo. É uma honra para mim estar aqui e fazendo parte dessa história do F7. Isso, eu acho que E que eu vou continuar acompanhando o F7 de perto. Eu acho que é esse movimento mesmo, esse movimento histórico, né? Então, para a gente é bastante importante. Obrigada, viu? Então, eu também agradeço, Silvia, né, por você nos proporcionar essa fala.
E eu quero colocar algumas coisas em relação aos participantes, né, da importância, né, da gente divulgar o F7, né? A comissão de eventos, ela tem, né, essa função também, além de chamar os palestrantes para você ter a possibilidade de fazer seminários e adquirir os créditos assistindo os seminários, mas também a gente tem a função também de estar levando aos demais colegas, professores da educação básica, né, o F7. Ó, temos aqui todo esse conteúdo, a palestras que a Silvia deu hoje, a palestras que já está lá no YouTube, né? A gente precisa convidar os nossos colegas, professores da escola, passar para eles, porque às vezes eles chegam para a gente, eu estou pensando em fazer o mestrado, né? Qual a ideia que você me dá, o que, né? Às vezes, né, a gente tem bastante coisa para indicar. Por exemplo, essa palestra que a Silvia deu hoje, né? É muito importante que vocês divulguem ela para os colegas, né, da escola, que eles acessem lá no canal do YouTube, né? Vai tirar bastante dúvidas e vai dar um direcionamento, né, para os nossos colegas que querem participar do processo seletivo, né? Fala, Silvia. Se você me permite, desde que o F7 publicou no Facebook, né, essa e as outras palestras em comemoração aos 10 anos, alguns colegas de profissão aqui da secretaria, ou colegas em que a gente fez magistério sei lá, né, não vamos falar o tempo atrás, alguns me procuraram para perguntar sobre o F7, sabe? Então, só gostaria de compartilhar aqui alguns diálogos que eu tive com eles, que alguns professores acham que é impossível fazer mestrado, sabe? Que é difícil passar na seleção, que é impossível fazer o mestrado, que não dá, que precisa tirar uma licença sem vencimento para fazer. Então, eu queria compartilhar um pouco do que foi para mim isso, sabe? Eu realizei os 2 anos de mestrado dando 41 aulas no estado. Eu tinha 41 aulas. E eu fiz o mestrado com essas 41 aulas, eu não tirei licença. Então, eu queria dizer assim que não é fácil mesmo, né? A gente tem que abdicar de muitas coisas. Mas que é possível, sabe? Que você vai... Se quem tiver interessado, né? Vá olhando o site do F7, vai vendo as palestras, vai vendo as linhas de pesquisa, bati aqui, vai vendo as linhas de pesquisas, vai lendo, vai estudando com o tempo, vai vendo os editais de seleção anteriores, vá se engajando, né? Não é uma tarefa fácil você trabalhar, dar 40 horas e fazer as aulas, a pesquisa e as produções, mas é bem possível. E vale muito a pena, porque o aprendizado que você tem, para além de tudo isso que eu falei nessa 1 hora, tem muita coisa além que a gente nem consegue falar, sabe? Então, é algo que vale muito a pena. Falando profissionalmente, mas falando em relação das questões pessoais mesmo. Só para completar isso que você está dizendo, sabe, Ana? Obrigada. Certo. Ana, deixa eu aproveitar, agradecer a Silvia, acho que esse depoimento também final que ela dá é bastante importante realmente para todos, né? E é função aí do F7 essa aproximação com a prática também, né? Às vezes por intermédio da própria pesquisa de mestrado, mas às vezes também pensando nos produtos educacionais que são derivados das pesquisas, né? A intenção de fazer os produtos educacionais, considerando que é um mestrado profissional, é que de alguma forma ele chegue na sala de aula, né? Então tem mais de uma maneira das pessoas se aproximarem do F7, né? Fazendo mestrado, agora fazendo doutorado, né?
ou então acompanhando os produtos educacionais, ou acompanhando as ações de extensão que são ofertadas por por várias das pesquisas de mestrado e doutorado, né? Então, tem muitas pesquisas de mestrado e doutorado do F7 que fazem cursos de extensão para os professores, né? Então, ter esse acompanhamento são outras alternativas, né? E acho que é isso que uma outra coisa aqui, para a gente não esquecer, né? É que realmente você ter feito mestrado 2 anos com 40 horas de aula, né? Mais até no tempo inteiro, a gente sabe o quanto isso puxa, e é, de certa forma, um sacrifício, porque as poucas horas livres que você teria são dedicadas, com certeza, à pesquisa, aos estudos, né? A gente entende que essa não é a condição ideal, né? Mas muitas vezes é a condição que se tem, né? A condição possível. Mas a gente também acredita que a formação de vocês, né? De quem já passou pelo F7, de quem ainda vai passar, né? Por esse ou por outros programas de pós-graduação, chegar na secretaria, né? Do município ou do estado, ou mesmo na sua escola, e continuar lutando pela qualidade da educação, mas também pela condição de formação dos professores, percebendo o quanto isso é relevante, o quanto isso é importante. Então, lutar por essa qualidade de educação dos professores, de condições, né? Lutar por essa qualidade de condições acaba sendo também um pouco da nossa função, né? Sempre que possível. As condições não estão fáceis, a gente sabe disso, mas não vai dar para desistir, né? Porque a gente não quer professores trabalhando sempre 40 horas sem ter tempo de estudo, porque a gente sabe que o professor precisa desse tempo. Não é porque está fazendo mestrado, é porque ele precisa desse tempo para preparar suas aulas, para organizar o ensino. Então, eu acho que isso também é bastante importante, né? Mas muito obrigada mais uma vez, Silvia. Eu acho que muito relevante a sua pesquisa, seu trabalho, e o que você trouxe para a gente hoje. Por nada, imagina, eu que agradeço. Beleza. Professora, sobre o próximo evento, dia 30, já podemos anunciar para os participantes? Sim, ainda em resolução, porque a gente ainda vai passar por uma reunião dentro do F7, mas acho que já sim. Você quer falar? Pode ficar à vontade, pode falar. Tá bom. Não, gente, é que a gente, já seguindo um pouco nessa linha dessa conversa, a gente tem sentido necessidade de conversar com as pessoas do F7, principalmente, né, alunos do F7, principalmente, sobre extensão, né, que é esse processo que a gente vai lá, faz a formação, trabalha com os professores, e isso para o programa de pós-graduação é extremamente relevante, porque a gente só cumpre a nossa função na medida em que a gente também atinge, de alguma maneira, a comunidade, né? Senão a gente só está... Assim, parece simples, mas a gente não é um fazedor de diploma de mestrado e de doutorado. Não, a gente é um programa de pós-graduação que faz pesquisas na área de educação e que precisa chegar na comunidade, né? De um jeito ou de outro, com seminários, com cursos, com produtos educacionais, precisa chegar lá, né? Então, a gente está precisando fazer uma conversa mais interna aí do PPGF7, então, talvez mais direcionada aos alunos mesmo, em relação à importância da extensão e do registro das ações de extensão para realmente identificar o que é que o PPGF7 faz para a extensão, para a comunidade, né? Então, a gente vai ter, provavelmente no dia 30 de abril, uma reunião, um seminário sobre extensão, mas ele vai acontecer depois que tiver um seminário interno de professores, também sobre a extensão, né? E esse seminário interno vai acontecer dia 23, mas a princípio está combinado dia 30 de abril, um seminário sobre extensão, ok? E também, né, já temos a do dia 14 de maio, né?
Não sei se a gente já está com o título, não. Não, eu tenho que conversar, quer dizer, estamos com o título, eu já deixei tudo pronto lá na pasta do ForteSim, tá? Só precisa, tem um outro detalhe, que é a questão da sala que vai ser criada, eu não sei se eu crio, ou porque eu não estou mais nessa parte, estou na parte do evento, né? Uhum, do evento maior, mas está tudo pronto lá, os fichários, formulário, tudo arrumado. Perfeito, Percy. Então, gente, a gente também no dia 14 de maio vai ter outro seminário. E a comissão de extensão vai continuar trabalhando para trazer mais egressos, né? Aí nesse processo de comemoração, nesse ano especificamente dos 10 anos do F7, que vai culminar ali com um evento, a gente ainda não tem a data específica, mas vai ser no fim do ano, um evento dos Jornadas de Educação em Ciências e Matemática, do F7, e essa comemoração dos 10 anos para fechar esse ano. Começamos bem, começamos muito bem. Obrigada, gente. Eu gostaria de pedir, se alguém se sentirem à vontade, para abrirem as câmeras para a gente tirar um print. Eu não sei como faz para ter mais pessoas aqui. Na meu abriu os 10. Tem como abrir mais? Tem. Os 3 pontinhos lá embaixo. Vai no alterar layout. E aí você consegue aumentar. Mosaico. Joia. Muito obrigada. A gente sempre aprende, né? Uma negação em tecnologia. Eu que fui responsável pelo erro da lista, gente. Peço desculpas, tá? Print. Mais um print. Ok. O Jess está perguntando, né? Sim, a gente vai continuar fazendo as divulgações, sempre com as inscrições, e à medida que vocês se inscrevem, vocês recebem o link dos seminários, tá? Então, fiquem atentos aí ao Facebook do F7, né? Para ficarem sabendo dos seminários que vão acontecendo, tá? A cada 15 dias, às vezes um pouco mais, mas de 15 em 15 dias a gente acaba tendo um seminário. Agradeço a todos que abriram a câmera. Uhum. Jaqueline, uma dúvida, não sei se é com você que eu tiro, sobre os certificados, que o da amostra, eu vi que alguns colegas já receberam e eu não recebi o meu. Eu não fiquei responsável pelo da amostra, professora. Faz um favor para mim, foi o Carlos que falou, né? Isso. Carlos, você pode mandar um e-mail para o ForteSim mesmo? Só com o seu nome completo, a gente vai verificar o que aconteceu, se foi um problema. Às vezes o que acontece, se o e-mail vem preenchido, tem alguma letrinha a mais ou a menos, né? Então, como ele vai direto do departamento de extensão, pode ser que ele não chegue. Então, a gente primeiro precisa conferir. Você preencheu a lista de presença, né? Preenchi, aham. Tá, então, por favor, mande um e-mail para o ForteSim. Meninas, por favor, coloquem só o e-mail do ForteSim aí para gente, completo, né? Mande, por favor, esse e-mail para o ForteSim, a gente vai verificar e vai ver se consegue resolver, tá? E isso realmente, assim, a gente pede, principalmente nesse momento do preenchimento da lista de presença, que os dados sejam tanto de nome, CPF, e-mail, preenchidos com bastante cuidado, porque às vezes isso, já aconteceu mesmo, a falta de uma letra, não chega um e-mail. Tá? Tá. E daí alguns colegas comentaram que chegou no spam, né? Eu até olhei, não chegou nem como spam para mim.
Sim, às vezes o que acontece também pode não ter, realmente não ter ido, mas às vezes o que acontece também é que as pessoas não percebem que o nome desse e-mail, como ele vai direto do departamento, ele vem como, se eu não me engano, como sistema de emissão de certificado digital. Ele vem com outro nome, né? Então ele não vem com um nome vinculado nem ao seminário, né? Ele vem com outro nome. E ele só aparece um link, ele não está explicando do que se trata. E aí você precisa abrir aquele link, né? Mas é um outro nome que vem. Tá? Beleza. Obrigado. Imagina. Obrigada a todos pela participação. Foi um prazer. E agradeço também, Ana Maria, Jaqueline, por terem cuidado aí desse seminário, né, com tanta atenção. Obrigada, gente. Eu quem agradeço e peço desculpas novamente pelo meu erro. Mas vivendo e aprendendo. Agora, já no próximo evento, prometo fazer certinho. Obrigada, gente. Boa tarde para todos.